Espavorida, a filha se lhe lançou sobre o corpo, soltando gritos dilacerantes. Aproximei-me, friamente, a escarnecer e apontei-lhe a minha arma. O tiro partiu e a infeliz mulher rolou sobre o cadáver do pai. Súbito, porém, como que impelida por uma força irresistível, quando já eu a tinha por morta, ela se ergueu um pouco, e, apanhando uma pistola que caíra das mãos de um dos do seu séquito, fez fogo, por sua vez, contra mim e, quase simultaneamente, ambos beacamos sobre o corpo do Marquês. Fui assim morto, naquela tarde de 1 de maio de 1795. A estas últimas palavras, novo movimento de revolta me assaltou. Fazendo um gesto com a mão, o narrador me impôs silêncio. Fui morto, sim, perfeitamente. Por muito extraordinário que isto lhe pareça, é assim. Sei que está ardendo por me dirigir toda sorte de perguntas. Seja menos impaciente e se verá em breve plenamente satisfeito. Sou, se o quiser, um fantasma. Sem embargo do meu envoltório corporal, momentaneamente materializado para lhe ser visível, pertenço ao mundo dos defuntos, os quais, seja dito sem ironia de minha parte, estão infinitamente mais vivos do que os seres terreno, em cujo número ainda o Senhor se acha incluído. Certamente, em vez de consentir em que eu lhe parecesse, como fiz, as vontades superiores a que me encontro sujeito teriam podido permitir-me mostrar-se eu a qualquer outro, a um campônio, a um labrego, a um pastor, os quais iriam imediatamente à cata do respectivo cura, para o cientificarem de que haviam visto uma aparição. Que aconteceria? O que já se tem dado em muitas circunstâncias análogas. Puriam em cena o demônio, esse famoso demônio, que nunca existiu senão na imaginação fraca dos crentes católicos, e não deixariam de fantasiar qualquer história insensata, na qual a Igreja Romana desempenharia o papel mais simpático. Muito ao contrário, porém, as vontades superiores que me guiam fizeram-me apresentar-se ao Senhor, que não é supersticioso, que é um cientista, por ser preciso que um homem assim observe fenômenos desconhecidos, ou, antes, mal conhecidos. Note, contudo, que não estou aqui para travar uma discussão religiosa. Todas as religiões se sumirão pouco a pouco diante do progresso, da ciência e da verdade, que instaurarão a verdadeira religião do amor. Entretanto, na hora presente, elas ainda bastam alguns espíritos escassamente cultos, e fora erro querer alguém convencê-los, antes de os haver instruído e ensinado a raciocinar com a lógica. Ainda não cheguei ao termo das minhas revelações. Por hoje, todavia, não irei mais longe. Daqui a 3 dias o Senhor voltará a esta casa e prosseguirei na minha narrativa, visto que bem poucas coisas lhe tenho dito até agora. Mas, não quero que nos separemos, sem o pôr em condições de verificar algo dos meus dizeres. Necessariamente, e isso é muito compreensível, o Senhor duvida da realidade do que acaba de ouvir, duvida mesmo de si e grande é, desde ontem, a sua ansiedade. Tanto que de quando em quando procura saber se o seu cérebro não se terá desmantelado um pouco. Posso afirmar-lhe que tal não se deu. Aproveite os 3 dias que lhe concedo até a minha próxima aparição. E lhe faço informar-se sobre a família de Lie, em particular, sobre o Duque André de Lie. Esse é o meu nome, ou, antes, era o meu nome, na época de que lhe falei. Para esse efeito, pode interrogar alguns velhos desta região. Além disso, nos arquivos comunais de todas as aldeias circunvizinhas, descobrirá traços bastantes da autenticidade do que lhe hei dito. Procure e achará. Do outro lado, a propriedade onde neste momento nos encontramos pertence a um descendente da família de Ele, um meu sobrinho neto, que atualmente exerce o cargo de procurador imperial em Blois. Faça-lhe uma visita, sob qualquer pretexto. Por exemplo, o de pesquisas históricas. Esse homem lhe ministrará algumas informações, que virão corroborar a primeira parte da minha narrativa. Depois dessa verificação indispensável,
explicar-lhe por que lhe apareci. Mais tarde, decorridos que sejam alguns anos, ainda terá de verificar o que lhe vou revelar por ocasião da nossa próxima entrevista e dessas revelações tirará o partido que mais lhe convenha. Recomendo-lhe, porém, de modo especial, não se espante, a ninguém faça partícipe da confidência, seja calmo. Só o Senhor, por ora, deve ser o depositário do segredo. Posteriormente, quando os tempos hajam passado, então narrará esta história. A isso o levarão as provas que terá conscienciosamente acumulado por meio das suas próprias observações. Até vista, chamam-me, volte daqui a 3 dias. Fui, nesse momento, testemunha de um fenômeno singular. O velho se ergueu da cadeira que ocupava aí, de súbito, a sua figura como que se fundiu e adelgaçou de maneira tal que, ao cabo de um lapso de tempo, que avalio em 30 segundos, diante dos meus olhos não restava mais do que leve sombra, conservando a forma humana, ao passo que, em derredor dessa sombra, todos os objetos se mostravam perfeitamente nítidos. Não era possível que eu estivesse sendo joguete de uma ilusão. Nenhuma dúvida me consentia, a esse respeito, a luz que a jorros entrava pela janela, inteiramente aberta. Levantei-me, a meu turno, e estendi a mão para aquela sombra que cada vez mais tênue se tornava. Minha mão, porém, só encontrou vácuo e então mal podiam distinguir a ligeiríssima configuração de uma cabeça, a balouçar-se no espaço, como que separada do corpo ao que pertencia. Transcorridos poucos segundos, nada mais vi. Achava-me de novo a sós na sala. Inversamente ao que em mim se passara na véspera, de nenhum modo surpreso me achei naquele momento. Ao contrário, a aventura começava a me interessar prodigiosamente. Quedei-me por alguns minutos a pensar, rememorando tudo que acabava de me ser contado. Sentia-me em completa lucidez, como me dissera o fantasma, nome que desde então passei a dar à personagem que me aparecera. As apreensões, que no dia anterior me haviam assaltado, sobre o estado da minha saúde, já nem sequer se apresentavam ao meu espírito. De mim, apenas uma grande curiosidade se apoderara. Vivamente exacerbado se achava no meu íntimo desejo de saber. Assim foi que logo resolvi seguir os conselhos que me vinham de ser dados. 4. Não me demorei muito tempo na granja. Como se acabasse de fazer-lhe uma simples visita, saí tranquilamente da casa e do jardim, pondo a funcionar, como na véspera, o mecanismo secreto do portão. Outro rumo haviam tomado minhas ideias, determinados pontos como que as balizavam e, por instantes, me vi livre das obsessões precedentes. Dali a 3 dias o fantasma voltaria. Cumpria-me aproveitar esse lapso de tempo e logo todas as disposições adotei para o empregar do melhor modo possível. Deliberei ir imediatamente a Blois. A meu ver, a indicação que me dera o fantasma precisava ser verificada quanto antes e sem me deter em mais longas reflexões. Assim cheguei à casa de meus avós, pus-me em preparativos de viagem. Nessa mesma noite, às 10 horas, estava em Blois. Meu primeiro cuidado, no hotel onde me hospedei, foi consultar o anuário da cidade. Abri o livro, um tanto febrilmente, e entrei a procurar, vendo-me de pronto satisfeito. Sem trabalho algum, deparou-se o meu nome que o fantasma declinara. O senhor de L, procurador imperial, habitava de fato a cidade de Blois. Muito natural, entretanto, me pareceu essa primeira confirmação do que me dissera o fantasma. Como se me guiasse uma força desconhecida, já me habituando a seguir o caminho indicado. Depois de tomar nota do nome da rua e do número da casa, mandei-me servir sem jantar. Comi com muito apetite e me fui deitar. Passei uma noite excelente e confesso que, embora houvesse estado em comércio com um fantasma, de nenhum modo perturbado tive sono. Levantei-me cedo e muito bem disposto. Após ligeira refeição, dei um passeio matinal, para desentorpecer um pouco as pernas, e,
Em seguida, resolvi apresentar-me, por volta das 10 horas da manhã, em casa do Sr. Dele sem esforço. Descobriram um motivo para minha visita. Ainda nisso, obedeci ao conselho do fantasma. O pretexto de uma obra sobre os trabalhos médicos durante a Revolução me pareceu razão bastante para me autorizar a bater à porta do procurador imperial e para lhe pedir alguns esclarecimentos de que o supunha possuidor e que ele certamente não se negaria a me fornecer. Muito senhor de mim, como se tratara de uma iniciativa perfeitamente natural, encaminhei-me para a rua de S, que é onde ficava a residência do Sr. de L, e toquei a campainha. Quase no mesmo instante um criado me veio atender. Entreguei-lhe o meu cartão, no qual escrevera algumas linhas, e pedi que o levasse ao dono da casa. Sem dizer palavra, o criado, muito correto, pegou do cartão e se deu preço em satisfazer ao meu desejo. 2 ou 3 minutos depois voltou para me dizer que o senhor de L me estava esperando. Convidou-me a segui-lo, o que fiz sem detença, e subimos ao primeiro andar da habitação. Aí chegando, o criado abriu uma porta que dava para o vestíbulo e afastou-se, para me deixar passar. Entrei e me achei na presença de um homem de mais ou menos 50 anos, que me saudou amavelmente ao mesmo tempo em que me oferecia uma poltrona fronteira à sua. Para logo me surpreendeu a sua parecença com o fantasma da Granja do Silêncio. Eram os mesmos traços, a mesma fisionomia, se bem que um pouco mais jovem, e, se não foram os trajes à moderna e os cabelos curtos, eu talvez imaginasse, por momentos, estar diante do dito fantasma. Desse exame rápido me resultara perder um pouco do meu aprumo. Assim, foi com ligeiro tremor na voz que comecei a expender o suposto motivo da minha visita. Queira perdoar-me, disse eu, o vir incomodá-lo, mas, o senhor, quiçá, me poderá prestar algumas informações de que necessito. Sou doutor em medicina e presentemente me ocupo com a elaboração de uma obra sobre os trabalhos dos médicos de Blois e da Turingia, durante a Revolução Francesa. Sabendo que o senhor pertence a uma das mais antigas famílias do centro da França, venho perguntar-lhe se por acaso os seus antepassados lhe não transmitiram algumas notas sobre os acontecimentos revolucionários, notas que, porventura, me esclarecessem acerca de diferentes personalidades médicas da época e do país. As pesquisas a que tenho procedido me fazem crer que o senhor deve possuir alguns arquivos, que eu poderia compulsar com proveito para o assunto que explana em minha obra. Seguiu-se breve silêncio, após o qual o senhor de L tomou a seu turno a palavra. Muito me honra a sua solicitação. Entretanto, não sei se me será possível satisfazê-lo, como o senhor deseja e como eu próprio desejara. Aqui, em nossa casa, possuo, é exato, algum papel atinente a fatos que ocorreram ao tempo da Revolução, mas estou, de antemão, certo de que neles não encontrará qualquer pormenor que lhe possa aproveitar. Devo, contudo, dizer-lhe que numa pequena povoação do Maine, perto da comuna de Châtel-du-Loir, possuo uma granja quase abandonada, onde talvez lhe seria dado encontrar alguma coisa. Com efeito, nessa propriedade, residiu outrora um de meus tios paternos, André de L, que, desempenhou bem ignóbil o papel, quando das perturbações revolucionárias e, numa biblioteca dessa granja, se encontra, tenho a certeza, copiosos documentos relativos aos sucessos em que teve parte o meu parente. Nunca li esses escritos, porque, como ainda há pouco lhe dizia, a propriedade se acha de certo modo abandonada e não chegaram a 3 as vezes que lá fui em minha vida. Se, portanto, isso lhe for agradável, terei o maior prazer em lhe facilitar os meios de tomar conhecimento de tais papéis. Ora, sucede exatamente que estou por algum tempo em vilhegiatura nas proximidades da comuna que o senhor acaba de citar. Pois, se assim, muito fácil me será prestar-lhe esse pequeno serviço. E sem incômodo algum.
A propriedade de que se trata está situada muito perto da aldeia de Dissay-sous-Churcillon, nos limites do Maine com a Turingia e, se o senhor conhece bem a região, já deve com toda certeza ter ouvido os camponeses do lugar designá-la às vezes por um nome singular, a Granja do Silêncio. De tempos a tempos, muito raramente, mando proceder a uma vistoria na propriedade toda e uma limpeza sumária na casa. Confesso, aliás, que nunca verifiquei se minhas ordens eram fielmente executadas e devo acrescentar que há 4 anos não me lembro dela. À medida que o procurador imperial falava, sentia eu que uma certa emoção me ia ganhando, emoção que me esforçava por dissimular. Julguei então de bom aviso dizer algumas palavras, para dominá-lo. Efetivamente, já ouvi falar dessa granja e conheço com exatidão o lugar onde se acha situada. Muito bem, facílimo neste caso lhe será ir até lá. Dou-lhe para isso plena autorização. Num dos cômodos do resto do chão encontrará os documentos arrumados na biblioteca a que há pouco me referi. Precisarei então das chaves da casa, observei a sorrir, enquanto que intimamente ponderava ser isso inútil. A minha observação, o procurador imperial se pôs a rir. Chaves. Não existem. Vou ensinar-lhe a maneira de abrir o portão do jardim. Ouvindo essa resposta, tive um sobressalto. Ah, continuou o procurador imperial, no portão de entrada, um mecanismo secreto que se faz funcionar da maneira seguinte. E, pausadamente, o senhor de ele repetiu o que me dissera o fantasma. Fingi, é claro, ouvi-lo com a maior atenção, mas a minha imaginação estava longe. Muito longe, lá na sala onde o fantasma me aparecera. À proporção que o procurador imperial me ia dizendo aquelas coisas, as palavras do outro me voltavam à memória. Eram a mesma descrição, os mesmos pormenores. Talvez, acrescentou meu interlocutor, a mola funcione com dificuldade, pois é muito tempo. Sim, balbuciei, eu sei, o senhor sabe o que? Inquiriu o senhor de, um tanto admirado, a me olhar fixamente. Desculpe, quero dizer que provavelmente encontrarei alguma dificuldade em abrir o portão. Não, bem ponderadas as coisas, creio que não. Ao que me disse outrora meu pai, o mecanismo desse portão é verdadeiramente uma obra-prima de precisão, executada por um artista do século passado. Assim sendo, bem pode dar-se que o tempo em nada haja prejudicado seu bom funcionamento. Oh! Exclamei, sentindo que se me fazia necessário dizer alguma coisa. Belíssimos trabalhos de serralheria se executavam no século passado. E o rei Luís XV era serralheiro, observou a sorrir o senhor de ele. Está, pois, combinado, o senhor disporá, a seu talante, de tudo o que lá encontrar e muito me alegrarei se achar algo que lhe possa servir. O senhor de ele, se levantar e eu imitei, muito contente por ver terminado uma entrevista em que me sentia bastante contrafeito. Por mais um esforço da vontade, consegui dominar-me e pude agradecer ao procurador, sem deixar transparecer a emoção que me agitava. Muito afável, o senhor de ele, me acompanhou até a porta, onde trocamos os últimos cumprimentos e um aperto de mãos. Eu ardia por me achar de novo a sós. Maquinalmente, retomei o caminho do hotel onde me hospedara e, se bem me achasse muito longe dele, lá fui ter sem errar, como se estivesse acostumado àquele percurso. Ao meio-dia, cheguei ao hotel. Almocei e logo tomei o trem, de regresso à casa de meus avós. 2 dias ainda faltavam para que voltasse à granja. Não era tempo demasiado para meditar sobre tão estranhos sucessos. 5. Feita essa primeira investigação, entendi desnecessário documentar-me de maneira mais completa sobre a família de eles suficientes por então me pareceram as informações que já obtivera. Uma simples pergunta dirigida ao meu digno avô provocara deste uma resposta, que também veio corroborar o que dissera o fantasma. O duque André de L. foi morto durante a Revolução,
Na floresta de Jupiles, pela senhorita de Rosai, disse-me meu avô, acrescentando, não conheço bem os pormenores desse drama sangrento, mas sei que o Duque desempenhou um abjeto papel, de 1789 a 1795, quando caiu morto. Essa resposta constituía mais uma prova confirmativa de tudo o que eu já sabia. Estava agora certo de não haver sido joguete de uma ilusão. Restava um único ponto obscuro e para mim incompreensível, a tão extraordinária aparição do fantasma. Às maiores torturas se sujeitava o meu espírito, por encontrar explicação plausível para esse fenômeno. Minhas reflexões me levaram a recordar alguns fatos, que esquecera completamente e que desde alguns anos vinham levantando forte rumor. Em 1848, a atenção geral se voltara para os Estados Unidos da América, onde se estavam produzindo singulares fenômenos, tais como ruídos, pancadas, movimentos de objetos, sem causa conhecida. O estudo de tais fenômenos, ao que parece, fizeram-se reconhecessem neles efeitos inteligentes, que provavam não ser puramente física a causa que lhes dava origem, conforme a princípio se supusera. Ora, a partir de então, as mesas girantes e falantes ficaram em moda e assim foi que tive ocasião de assistir a uma dessas curiosas experiências. Numa reunião parisiense. Como tantos outros, não liguei importância ao fenômeno, mas, em todo caso, nunca me pudera resolver a cobrir de sarcasmos e zombarias os que, em tudo aquilo, pretendiam ter achado nova demonstração da existência da alma. Sem partilhar inteiramente da opinião destes últimos, disse de mim para comigo que fenômenos de tal natureza bem podiam, de fato, derivar de uma causa inteligente, cuja essência ainda nos escapava aos sentidos imperfeitos. Muito perto me achava, em suma, de adotar as teorias dos neoespiritualistas. Um raciocínio rigorosamente lógico de certo modo me dispunha a pressentir a possibilidade de comprovar-se a existência de novas forças até então desconhecidas. Muito naturalmente, identificava os fenômenos sobre que tanto se discutia com os chamados milagres, que enxameiam a história. A própria Bíblia me fornecia múltiplos assuntos de meditação e, depois dos acontecimentos em que acabava de me ver envolvido, rememoravam todos os fatos registrados naquele livro. 1000 casos a que dera, por assim dizer, escassa atenção, agora se me apresentavam a uma luz totalmente nova e a minha qualidade de cientista por forma alguma, devo dizê-lo com toda a franqueza, se achava em conflito com as ousadas hipóteses que me sentia constrangido a formular. Dar-se-á que, na realidade, o ser humano conhece exatamente todas as leis naturais. Dar-se-á que haja sondado todos os segredos da natureza. Inegavelmente, muitas coisas ainda estavam por conhecer-se, muitas restavam por descobrir-se. Toda a ciência do mais sábio dos homens via detidos os seus passos, logo que se tratava de penetrar o mistério da vida e da morte dos seres. Iria eu ter que comprovar um fenômeno misterioso, de onde pudesse deduzir alguma nova lei reguladora da matéria? Iria a aparição do fantasma dar-me ensejo de definir e desvendar algum formidável segredo, respeitante, precisamente, a íntima estrutura espiritual dos seres animados? Um pouco de orgulho assomava em mim, a ideia de que talvez me achasse em vésperas de descobrir coisa tão grande, tão bela, e me esforçava por provar a mim mesmo que a minha ciência seria, naturalmente, a força inspiradora e o guia obrigado de tão grande descoberta, destinada a revolucionar a humanidade. Logo, porém, uma suspeitazinha de incredulidade vinha deitar abaixo todo o meu sonho, tão fragilmente edificado, e eu volvia a me reconhecer fraco e desarmado em face do obsidente mistério dos eventos ocorridos dias antes. Entretanto, acontecesse o que acontecesse,
Estava resolvido a guardar comigo o mais absoluto segredo acerca das minhas comprovações, até ao dia em que houvesse, afinal, podido dar sólida base científica aos fatos que pouco a pouco fosse levado a testemunhar. Assumi o compromisso de me cercar de todas as possíveis garantias de fiscalização para chegar a bom resultado. Obscuramente pressentia que me encontrava em vias de presenciar coisas de todo em todo extraordinárias, que com certeza desmantelariam o meu entendimento científico, mas também experimentava uma como súbita alegria ao imaginar isso, e, se, nesses momentos, houvesse pensado realmente, como na antevéspera, em alguma fraqueza do meu cérebro, sem dúvida não teria deixado de reconhecer muito provável que nele uma sementezinha de loucura se introduzira. Estava agora pronto a aceitar tudo tão apressado que um momento houve em que perguntei a mim próprio se não voltaria naquele mesmo dia à granja, para tornar a ver lá o estranho visitante. Certa dose de reflexão deteve o curso dos meus pensamentos por demais impulsivos se, com muita ponderação, resolvi esperar tranquilo a entrevista que me fora marcada. A fim de acalmar um pouco a agitação de que me sentia presa, selei meu cavalo e deliberei dar um longo passeio pela campanha ensolarada, cujo encanto e beleza tantas vezes me haviam atraído. Para melhor desviar o curso de minhas ideias, pedi a meu avô que anuísse em ir comigo. Na sua companhia, corria eu menos risco de cair em reflexões demasiado profundas. Sua presença seria um derivativo e me felicitaria a cumprir a promessa, que a mim próprio fazia, de empregar todos os esforços para não ceder a uma obsessão, que se me afigurava perigosa para minha razão. Eu era médico, devia, por conseguinte, aplicar-me, sobremodo, a ser médico de mim mesmo. Espírito ponderado, cabia-me ser lógico em meus raciocínios, em minhas pesquisas e deduções. Para alcançar esse resultado, pareceu-me que o melhor meio seria nada precipitar. Meu avô era muito jovial e, quando cavalgávamos juntos pela campanha, nunca deixava de me contar algumas histórias alegres, de que eu gostava imensamente. Esperava, pois, que, graças a ele, possível se me tornaria afastar a obsessão. Sempre jocoso, como de costume, no momento em que punha o pé no estribo, ele me bateu no ombro, dizendo: "Aonde vamos hoje, pequeno?" "Não sei, vovô, mas não temos que procurar onde ir, há tantos lugares por onde podemos passear." "Está bem. Meu rapaz, vamos até a floresta de Jupiles. Há muito tempo que não passo por lá." E, sem esperar qualquer resposta à minha, lépido como um jovem, montou rapidamente o seu cavalo. A floresta de Jupiles. Este nome evocava em mim a lembrança de muitas coisas que se prendiam à minha aventura. Para logo me acudiu que um passeio por semelhante lugar iria avivar ainda mais a obsessão de que desejava livrar-me. Entretanto, como não queria deixar que meu avô percebesse qualquer coisa, montei, por minha vez, sem dizer palavra. Decorridos alguns minutos, meu cavalo trotava, emparelhado com o dele, pela estrada que levava diretamente à floresta. Ao cabo de pouco tempo de estarmos a caminho, não mais pude reter uma pergunta que me aflorava aos lábios. "Diga-me, vovô, foi alguma vez, quando moço, a essa floresta?" "Que pergunta! Mas, certamente. Por que a fazes? Nada de particular se passou nela, durante a Revolução?" "Sim, um drama de que se falou por muito tempo, no país. Mas, a bem dizer, outros semelhantes se têm dado, quase que por toda parte. Hoje, após tão longos anos, já a lembrança de todos esses horrores se apagou." "Que drama foi?" "O assassino do Marquês de Rosá e de sua filha. Outro dia, falei-te disso ligeiramente. Persegui-os um grupo de malandrins, capitaneados por uma personagem que desempenhou vilíssimo papel naquela época, o Duque André de L., que, aliás, também achou a morte nessa aventura. Deu-lhe a filha do Marquês,
no momento em que acabava de ser mortalmente ferida. Quando, há dias, te toquei nesse fato, cheguei a dizer que a famosa Granja do Silêncio, conhecida de ti, era a antiga residência do Duque e que essa propriedade quase histórica pertence agora a um descendente da família de ele. Não tenho, porém, sobre esse ponto, qualquer informação exata, porquanto, desde a época do drama, ninguém jamais viu habitada a granja. Naquela época, era eu ainda muito moço e pouco a par andava do que ocorria em torno de mim. De tais acontecimentos apenas guardei muito vaga a recordação e confesso-te, meu pequeno, que não gosto de me lembrar muito dos terríveis fatos que puseram a fogo e sangue a França. Gosto mais de ver a floresta como é hoje. Sinto prazer em lhe percorrer as aleias, em me sentar à sombra de suas copadas árvores, em me deitar mesmo nos relvados e sonhar aí, docemente, em coisas mais belas, mais importantes, mais nobres, nunca suscetíveis de atirar os homens uns contra os outros, próprias, pelo contrário, aos aproximar e unir, no culto do bem e do belo. Ao proferir meu avô estas últimas palavras, chegamos à floresta. Tudo ali era jucundo. A natureza em festa como que se preparava para nos receber e, ao escutar os mil ruídos que vinham do bosque, pareceu-me que a minha obsessão diminuía. Consideravelmente atenuada, ela se desvanecia, desaparecia e se tornava imprecisa, tal qual o fantasma da Granja do Silêncio. E, nesse dia, gozei da alegria de viver, na paz e na calma benfazejas de uma bela e radiosa tarde de verão. 6. Afinal, chegou a segunda-feira, o dia tão esperado. Desde pela manhã, o tempo se apresentou encoberto. O calor era sufocante e parecia subir da terra, esmaltada, qual porcelana, pela longa estiagem, e descer, simultaneamente, do céu, onde pesadas nuvens de chuva se amontoavam. Tomado de invencível tristeza, que nem com os maiores esforços me era possível dominar, eu me encontrava indisposto. De mim se apossara um sentimento estranho, que não conseguia definir. Logo após o almoço, encaminhei-me para a Granja do Silêncio e, ao abrir o portão, começaram a cair as primeiras gotas de chuva. Mal penetrara no aposento onde já estivera, desabou um aguaceiro diluviano, que me trouxe um pouco de alívio, com o refrescar o ar que antes abrasava. Sentado numa cadeira, pus-me a apreciar os estragos que a tempestade ia fazendo nas grandes árvores e no gramado do parque. Tão absorto me achava na contemplação desse espetáculo, que por instantes esqueci o fim da minha visita à granja. Bastou, porém, um momento de acalmação, para me reconduzir à realidade. Maquinalmente puxei da algibeira o relógio. Eram 4 horas, o fantasma não tardaria, portanto, a surgir diante de mim. Ainda não acabara de fazer essa reflexão e a sala ficou de improviso banhada de uma luz singular, a tal ponto que me causou a ilusão de que o sol varara subitamente as nuvens, como não raro acontece, depois de violenta chuvada. Mas, não tardei a reconhecer o meu erro, vendo que o aguaceiro recomeçara e que cada vez mais sombrio estava o céu. Demais, a luz que clareava o aposento nada podia ter de comum com a luz solar. Era, ao mesmo tempo, suave e forte, como que irisada, rica de cambiantes que admiravelmente se fundiam uns nos outros, de tal efeito que todos os objetos existentes na sala pareciam destacar-se indistintamente sobre ela. Meus olhos contemplavam maravilhado o extraordinário fenômeno, pois logo percebi a razão por que tudo sobressaía nitidamente, naquela espantosa luminosidade. E que estranha luz nenhuma sombra produzia. Penetrava igualmente em toda a parte e envolvia por completo cada objeto, acentuando-lhe as linhas retas ou curvas dos contornos. De repente vi, com grande nitidez, compor-se, diante de mim, ligeira mancha, luminosa seu turno, que pouco a pouco tomou a forma humana. Em menos de um minuto, essa forma se fez mais consistente, maior, mais precisa, até, afinal,
se materializar completamente. Ali estava o fantasma, com um sorriso algo triste. Mudo de assombro, eu olhava, impressionado. Aqui estou, disse ele. Como vê, sou pontual. O som daquela voz me arrancou a minha hesitação e pude balbuciar. Estou cada vez mais assombrado. Há 3 dias, o Senhor me surpreendeu, aparecendo bruscamente. Hoje, forma-se à minha vista. Tudo isso me enche ao mesmo tempo de espanto e de temor. Não temo a coisa alguma, absolutamente não sou. Posso ser uma criatura malfazeja. Cumpro aqui certa missão, tenho que me conformar estritamente com as ordens do que me são dadas por vontades superiores. Venho hoje revelar-lhe uma coisa de que, dentro de um século, os homens estarão ao corrente, porque, então, a humanidade a que o Senhor pertence terá avançado ligeiramente na senda, na grande senda da sabedoria. Se o permite, retomarei o fio da minha história, para lhe referir o que se passou em seguida à minha morte. Depois da minha primeira aparição, o Senhor há podido informar-se acerca de tudo o que lhe dissera e convencer-se de que o não induzira em erro. Foi a Blois, esteve com o descendente de minha família, ouviu-lhe da boca a confirmação de algumas das minhas revelações. Em seu espírito, portanto, não pode caber dúvida. Guarde agora tudo de que vou informar e, sobretudo, submeta-se inteiramente e cegamente às instruções que lhe darei. Assim, pois, logo que caí sobre os corpos do Marquês e de sua filha, não obstante estar morto, afigurou-se-me experimentar ainda a impressão de tudo o que sucedia em torno de mim, mas, como se fora em sonho, sem que pudesse analisar a espécie das minhas sensações. Via, ouvia, porém me sentia como que pregado àquele lugar. Mas ainda, fui presa, repentinamente, de horrível, terrificante pavor, ao ver o meu invólucro carnal estendido sem vida. Reconhecia-me, era eu próprio, sentia a mesma dor do meu terrível ferimento, por onde o sangue corria a jorros. A esse, outro pavor se seguiu, todos aqueles indivíduos, que acabavam de ser assassinados, ressuscitavam uns após outros e, no entanto, também lhes vi os corpos caídos, inertes, no chão tinto do sangue que lhes saía das feridas. Ah! Foi uma visão horrível. Queria fugir, mas uma força indomável me retinha, sempre no mesmo lugar, enquanto à volta de mim se agitavam os horrendos espectros das desgraçadas vítimas do meu hediondo crime. Ali estava o Marquês de Rosai, parecendo mais vivo do que nunca, sua filha, igualmente, se tinha levantado, bem como os servidores que os acompanhavam, e todos me cercavam, trejeiteando medonho sorriso. Quis fechar os olhos. Impossível. Levando as mãos à cabeça, nada encontrei, nada, senão o vácuo. Entretanto, via-me, como via aos outros. Tentei tocar aqueles espectros, também aí minha mão só encontrou vácuo e, contudo, eu estava certo de que os via se agitarem ao meu derredor. Ah! Que horrível momento, Senhor! Por que tremendo sofrimento passava eu? Estava de posse de toda a minha lucidez, nenhum pormenor me escapava. Momentos houve em que me julguei salvo finalmente me afastara. Conseguira vencer a resistência que antes não me consentia sair dali. Horror! Horror! Os espectros me seguiam. Corri com surpreendente ligeireza, eles me seguiam sempre. Ocultava-me atrás de uma moita, atrás de uma árvore. A moita e a árvore se tornavam transparentes e os espectros lá estavam no meu encalço, a fazer esgares. Dei 1000 voltas e viravoltas, tornei para junto dos cadáveres, para junto do meu corpo inerte, de novo me vi deitado na relva que meu sangue empapava. O dia se me afigurava infindável e, contudo, já de há muito devera ter sobrevindo a noite. Porém, a noite já não existia para mim. Era o dia, sempre o dia, a sombra, que tudo esconde, nada mais me podia esconder. A luz, essa, ao contrário, era mais viva. Distinguia 1000 coisas, que meus sentidos, em vida,
Não percebiam. Depois, um fato horroroso se passou. Vi a minha existência inteira, sem a falta de nenhuma das minhas ações más. Vi-me também em 1000 lugares diferentes, tendo diante de mim, como petrificados num eterno presente, todos os meus crimes e todas as minhas torpezas. Quanto mais procurava escapar a essas hórridas visões, tanto maior poder de percepção adquiria, de sorte que as mais ligeiras particularidades, os mais insignificantes acontecimentos da minha vida me eram postos em evidência. De novo, quis fechar os olhos, tapar o rosto com as mãos ambas. As visões persistiam precisas. Eu revivia a minha vida, momento por momento, período por período e todos ao mesmo tempo. Tudo quanto a imaginação humana ha podido conceber de horrendo, de terrífico, de infernal, nada era, nada, a par dos terrores que me assaltavam. A potencialidade da minha visão constituía a indizível tortura, que lhe é impossível conceber. Ao demais, também me parecia sofrer fisicamente. Experimentava todos os sofrimentos das minhas vítimas, percebia-os com uma acuidade tal, que me dava ganas de gritar. Impossível. Verifiquei que a minha voz deixava de existir. Era um silêncio de morte, indefinível e, não obstante, tinha a impressão de que tudo, em torno de mim, vivia. E tudo vivia realmente, eu mesmo vivia. Minhas vítimas me falavam e exprobravam meus crimes. Percebia com exatidão o que me diziam. Suas palavras formavam ondas luminosas, cujo sentido eu compreendia. O meu sofrimento era indescritível, espantoso. Todos os meus atos, todas as minhas loucuras, a perpassarem sempre ante meus olhos, sem jamais desaparecerem. Era um pesadelo sem fim, cada vez mais intenso, cada vez mais preciso, cuja sensação constituía para mim a mais horrível, a mais pavorosa das torturas. Deixava de existir o repouso, achava-me condenado a um perpétuo movimento, que mais e mais exacerbava o meu suplício. Corria, voava pelo espaço, porém, o monstruoso cortejo me acompanhava, me rodeava, sempre a se ampliar. Ah! Como quisera perder a noção de tudo, ser aniquilado, pulverizado por qualquer tremendo cataclismo. De nada me servia tirar-me de encontro aos obstáculos, nenhuma sensação de choque se produzia em mim. Passava através de todos os corpos, para, por fim, me achar sempre em toda a minha integridade e em 1000 lugares diferentes, com os meus 1000 eus impalpáveis e todo um horrendo cortejo de espectros escarninhos e trejeiteiros. Lancei-me num ribeiro. Passei por todos os sofrimentos, por todas as agonias de um ser que se afogar, mas, não cheguei a enfraquecer as terríficas imagens. Nem na profundeza das ondas, nem na fornalha ardente de um vulcão, pude achar um pouco de calma, por uma espécie de aniquilamento. Muito ao contrário, a cada esforço que fazia para me livrar daquela situação, novo sofrimento se acrescentava ao meu sofrer. A todo momento se me afigurava ver chegado ao grau máximo do martírio e, no entanto, o que com efeito acontecia era que uma nova dor e uma angústia mais terrível se vinham juntar a todos os meus males. De repente, lembrei-me do inferno, do famoso inferno dos católicos. Tendo também sido católico, educado nessa religião, é certo que me tornara, no correr da existência, antirreligioso, ou, melhor, irreligioso. Nem por isso, contudo, deixaram de subsistir em mim certas ideias, e a impressão de haver emergido, por toda a eternidade, no inferno, veio aumentar ainda mais as minhas angústias. Não era aquilo, realmente, um inferno 1000 vezes mais infernal do que quanto se pudesse imaginar? Tudo me levava a crê-lo e mais um horror vinha juntar-se a todos os horrores que me torturavam. É que eu acreditava na eternidade do suplício. Essa ideia se me apresentou tão apavorante, tão terrivelmente espantosa, que fez nascer em mim uma raiva alucinante, tanto mais alucinante, quanto impotente.
Figure a minha corrida desvairada pelo mundo dos fantasmas, representantes de todos os seres que eu conhecera na Terra. Como lhe fazer imaginar meus pavores, minhas cóleras, meus temores? Senti o sangue a escoar-se-me constante e inesgotavelmente, senti as carnes a se me queimarem, sem, todavia, serem consumidas ou, então, conforme o lugar onde me agitava, era a vertigem de quedas na profundeza dos abismos, a sensação de asfixia no seio das águas, ou, ainda, a da mordedura de animais imundos. E, coisa extraordinária, minha imaginação criava, umas após outras, as horrendas visões que me perseguiam e estas se materializavam até ponto de se fazerem tangíveis. Quanto tempo durou tudo isso? Hoje, pois que de novo me é dado conhecer a noção do tempo, talvez me fosse possível dizê-lo, mas, no estado em que achava, tudo se me afigurava longo, longo como a eternidade. Revia todos os companheiros das minhas libertinagens de outrora e sofria dos seus sofrimentos, do mesmo modo que eles sofriam dos meus. Com uma linguagem sem som, cujas ondas luminosas traçavam ao nosso derredor incandescentes letras, mutuamente nos reprovávamos a vida que leváramos, e, reunidas, as nossas cóleras, as nossas raivas imponentes ainda mais nos avivavam sofrer. Que fazer? A quem implorar? Mal formular a mim mesmo essas interrogações, eis que de um novo fenômeno fui testemunha. Percebi que já tivera um sem número de vidas e aprendi, assim, que a lei do progresso eterno tem por base a passagem sucessiva de nossa alma pela matéria, a fim de viver nas inumeráveis esferas do infinito. Do mesmo jato, aprendi que cada nova existência está intimamente ligada à anterior, que, para progredir e elevar-se até a sabedoria e a luz excelsas, necessário é que o ser se ache isento de ódio, visto que o amor constitui a lei suprema que governa os mundos. Era preciso deixar de ter ódio. Ante os meus olhos, estas palavras agora refulgiam e impossível me era afastá-las da vista, como era furtar-me a visão de tudo o que me cercava. Não ter ódio, quando, no meio horrível em que me via, tudo, ao contrário, me incitava ao ódio implacável, que já me fizera cometer tantas ações vis e tão monstruosos crimes. Seria eu verdadeiramente capaz de deixar de odiar o Marquês de Rosae e sua filha, cujos fantasmas me atormentavam? Ora, vamos, parecia-me impossível. Entretanto, à força de ver tais palavras, cheguei a procurar um meio de esquecer aquele ódio, que era, como acabei reconhecendo, a causa de todos os meus sofrimentos, de todas as minhas torturas. E, tirando uma conclusão lógica das minhas reflexões, fui levado a compreender que, com efeito, só o amor podia fazer esquecer o ódio. Era preciso amar os que eu tanto odiara. Nova revolta e mais intensa cólera foram, a princípio, a resultante dessa ideia que acabava de germinar no meu atormentado espírito, mas, pouco a pouco, ela entrou a me parecer o supremo recurso, como que o termo final do meu penar. Gradualmente me fui habituando a considerá-la possível. Já não havia recomeçado tantas vezes a minha vida. Não tinha que me submeter à lei inelutável que impele os seres a efetivarem uma evolução cada vez mais ampla. Primeiro, muito levemente, mais profundamente em seguida, acabei por admitir e reconheci que já um pouco de paz e de doçura me haviam penetrado. Passo a passo, meu estado se ia modificando. A tristeza do arrependida tomava o lugar dos meus furores e logrei pedir a Deus me assistisse na horrorosa luta em que me achava empenhado contra o mal. Insensivelmente, mas firmemente, eu me desprendia e vislumbrava a salvação na decisão forte de espiar, noutra existência terrena, as faltas que me haviam precipitado tão baixo e uma paz cada vez mais ampla me invadia a alma. Espiar meus crimes, curvar-me à lei justa, viver no amor do bem e do belo,
Abandonar a pesada bagagem das passadas culpas era a perspectiva que se me apresentava e gradativamente assumi o compromisso de não falir em a nova tarefa que ardentemente desejava desempenhar. Voltar à Terra, achar-me, numa nova existência, em contacto com os mesmos seres, também reencarnados, amá-los com todas as veras, partilhar de suas alegrias, e, sobretudo, de seus sofrimentos. Exonerar-me para com eles da dívida que contraíra, tal o objetivo para onde me cumpria dirigir os passos. Eis agora o que há pouco se me patenteou e, se estou aqui, e porque necessário se faz que o Senhor observe e acompanhe as fases do grande mistério que se vai passar sob suas vistas. Dentro de 35 anos terrestres, o Senhor me tornará a ver sob outra forma e comprovará a realidade dos acontecimentos que ora lhe anúncio. Verá a senhorita Rosa reencarnada e será testemunha muda das nossas alegrias e desventuras. Lembrar-se-á então de tudo que neste momento lhe predigo e verificará, por esse fato, a infinita bondade daquele que quer que tudo converja para sua potência infinita. No curso dos 55 anos que ainda lhe cabe viver, analisará todos os acontecimentos que se hão de dar e tirará deles conclusões lógicas, que, no século futuro, servirão de base aos homens, para que entrevejam o porquê da vida e da morte. Está assim concluída a missão de que me acho encarregado com relação ao Senhor. Toca-lhe agora continuá-la, por meio da observação, ampliá-la, mais tarde, pela experimentação, e torná-la conhecida um dia, quando todos os sucessos hajam ocorrido. Até aqui, o Senhor se tem conformado com as minhas instruções, continue a segui-las escrupulosamente. Forças superiores e benfazejas o assistirão sempre durante a sua existência, obedeça-lhes, porquanto elas vêm da sabedoria infinita do Senhor Supremo dos mundos inumeráveis que gravitam no espaço. Faça que seus irmãos encarnados aproveitem de tudo que o Senhor houver visto e aprendido e seus trabalhos serão recompensados. E o fantasma cessou de falar, seguindo-se longo silêncio, que não ousei quebrar. Tão surpreendente me pareceu o que acabara de ouvir, tão acima do meu entendimento humano, que não encontrava palavras com que exprimisse o meu espanto. Percebendo a minha emoção, o fantasma riu ligeiramente. Depois me disse: eu lhe prevenira, não tem que se perturbar. Entretanto, balbuciei. Sim, disse o fantasma, o senhor ainda duvida com seu raciocínio de cientista orgulhoso, porque é como todos os seres humanos. Fique certo, porém, de que a sua pobre ciência, que o senhor julga tão grande, muitíssimo pouco de preciso lhe pode dar, sobre as leis que regem os mundos. Aqui na Terra, onde ainda terá que passar bastante tempo, vivo espanto lhe causarão os progressos que ao cabo de 50 anos estarão realizados. Nessa época, novas ideias científicas terão vindo destronar as que hoje imperam. Coisas, que atualmente se consideram utopias, serão realidades. Por processos novos, os homens transmitirão mensagens telegráficas a distâncias enormes. Voarão, como os pássaros, no azul do firmamento, conseguirão reter a voz humana e conservá-la pelo tempo que quiserem. Outras descobertas lhes permitirão ver e ler em seus órgãos vivos e tudo isto nada será, a par do que ainda virá a ser descoberto, nesse mesmo globo terráqueo. O fantasma previra a telegrafia sem fio, o fonógrafo, a aviação, os raios-x, etc. O Senhor virá a manter relações com os descendentes da minha família, porquanto é nela que tomarei outro corpo de carne. A pessoa que o Senhor foi visitar em Blois tem um filho que acaba de casar-se. Dentro em pouco, serei o filho desse filho. Antes que me vá e a fim de que disponha sempre de um pretexto para entreter relações com a família de ele, vou confiar-lhe os papéis de que lhe falaram e que se acham guardados nesse armário. Dizendo isso, o fantasma se levantara e abriu o móvel. Tomou, de uma das prateleiras, uma espécie de catapácio e, depois de sacudir a poeira que o cobria, entregou-mo.
Aqui está o que justificará a sua visita a esta propriedade. Aliás, encontrará nestes papéis interessantes dados acerca da família de ele. Adeus, deixo-o, tenha confiança e prossiga na sua missão. Não esqueça que, quando me tornar a ver, já então reencarnado, seus lábios deverão conservar-se cerrados diante de mim, quaisquer que sejam os acontecimentos que presencie. Talvez me seja permitido reconhecê-lo, não sei, isto se me conserva oculto. Contudo, tenho a certeza de que não poderá duvidar da minha reencarnação. Proferidas estas últimas palavras, um clarão mais forte inundou a sala e vi, muito distintamente, o fantasma desvanecer-se, de certo modo, nessa luz, e, em seguida, desaparecer com ela. Caí de joelhos, deslumbrado, e prosternado permaneci, deixando, quase inconsciente, correr o tempo. Quando ergui a cabeça, fizera-se noite. Pus-me de pé, apanhei os papéis, saí da granja e com um passo incerto dirigi-me para a residência de meus avós. Em caminho, levantei os olhos e contemplei um céu maravilhosamente estrelado. A tempestade que se desencadeara, algumas horas antes, varrera até a mais tênue nuvem e uma bela noite estival, clara e serena, tornara visível, nas profundezas celestes, miríade de estrelas cintilantes. Raro me tivera ensejo de apreciar noite tão linda e tão clara. Com os olhos postos na bóveda estrelejada, a memória me acudiu esta passagem dos Salmos: Coelia narrante gloriam Dei os seus marrom a glória de Deus. Ante as revelações do fantasma, começara eu a compreender que o homem ainda está longe de conhecer o poder da divindade criadora desses mundos que rolam na imensidade infinita. Grande paz se infiltrara em minha alma, pois sentia que acabara de penetrar um dos mais formidáveis arcanos que explicam o ser humanizado e justificam a majestosa e ilimitada potencialidade do seu Criador. E meus lábios se entreabriram para proclamar esse arcano, para exprimir a minha alegria, para referir e explicar tudo o que me fora dado compreender naquela tarde memorável. A vida se me mostrava sob seu verdadeiro aspecto. Erguera-se para mim uma ponta do misterioso véu que lhe ocultava o porquê. Mas, para logo me lembrei de que estava condenado ao silêncio e uma espécie de sofrimento anuviou por instantes a grande ventura de que fruía. Quisera já ser o velho que seria mais tarde, próximo ao termo da existência, para testemunhar o que se me revelara. Ardia no desejo de saber, de conhecer mais a fundo o grande mistério, a fim de o anunciar ao mundo surpreso. E o meu olhar súplice esquadrinhava as profundezas celestes, enquanto que, trêmulos, meus lábios repetiam baixinho: Coelia narrante gloriam Dei. Segunda parte. 1. Estamos em 1890. 35 anos decorreram, após os acontecimentos que acabo de narrar. Muitas vezes, no curso de tão longo espaço de tempo, pensara eu no fantasma da Granja do Silêncio e nas suas revelações. Procurara, por meio de constante estudo, tão constante ao menos quanto me permitia minha profissão, documentar-me sobre todas as manifestações físicas que haviam tido eco no mundo. Se o fantasma dissera a verdade, cabia-me ser incessantemente testemunha dos fatos que ele anunciara e confesso, com muita franqueza, que acreditava na realização exatíssima de suas profecias. Todos os meus estudos, todas as minhas reflexões e todas as minhas experiências concorriam para me alimentar essa ideia e eu confiante esperava. De 1855 a 1890, diversos acontecimentos me tinham vindo corroborar essa opinião e a minha condição de doutor em medicina me facultara acompanhar atentamente as notáveis experiências de alguns sábios muito conhecidos no mundo, que se pronunciaram abertamente sobre o valor dos espantosos resultados que conseguiram obter. Particularmente me prenderam a atenção as experiências de Sir William Crookes, em 1874, e, ante as críticas acerbas que se desencadearam sobre aqueles célebres experimentos,
sempre me mostrar ardoroso defensor do consciencioso sábio que ousar afrontar a ignorância e as estultices humanas. Sorria todas as vezes que uma nova descoberta avultava a estear as teorias que uma lógica rigorosa me fizera entrever, durante aqueles 35 anos de estudo e reflexão, e grande alegria de mim se apoderava, a ideia de que em breve eu traria mais uma pedra para o edifício tão lentamente construído. A teoria das vidas